Então vamos lá, gente. Aula 2 aqui do primeiro ano. Operações entre conjuntos, tá? Dando continuidade, então, à nossa aula lá de conjunto, a gente vai ver, então, as operações que a gente consegue fazer com eles, ok? Vamos lá. Primeira operação, né, que não é mais basicamente uma operação, é simplesmente um conceito, né, que seria o conceito de igualdade, ok? Então, quando que um conjunto vai ser igual ao outro, tá? Bom, ele vai ser igual ao outro quando os seus elementos forem iguais, independente da ordem que eles estão representados. Como assim? Olha só para o nosso exemplo. 0, 1, 2, 3 e 4. 4, 2, 3, 1 e 0. Professor, isso aqui está diferente, ó, tá errado. Isso aqui não é igual a esse. Você se engana. O conjunto, a gente não tem que se preocupar com a ordem dos valores aqui, dos elementos. Sim, o seu interior, o que a gente tem dentro dele, quais são os elementos que ele possui. Se ele possui os mesmos elementos aqui, então esses dois conjuntos são iguais. Então o J é igual ao K, ok? Não importa a ordem aqui, o importante é o seu conteúdo, os seus elementos, tá bom? Segunda operação, a gente tem então a união. União de dois conjuntos é a junção de todos os elementos e não devem ser repetidos. Como assim? Olha só, nosso exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem o outro. 2, 4, 5, 6 e 7. Se você for notar, o 5, o 4 e o 2 ó, repetiu aqui. Então, quando for fazer a união, é juntar esse conjunto com este conjunto, eu não vou colocar o número 2 aqui duas vezes, ó, o número 4 ou 5. A gente vai escrever o elemento uma vez só. O que a gente vai fazer é acrescentar o que a gente não tem em um no outro, certo? A gente vai juntar, vai fazer um misto, né? Tudo bem? Aqui então a gente tem a representação, né? Qual é o símbolo que vai mostrar que é uma união isso daí? O símbolo é um U maiúsculo, ok? Então aqui a gente tem o símbolo da união, ó. N unido com O, tudo bem? Aí a gente tem nossa união. Intersecção. Bem, a intersecção, a gente não consegue entender como que ela funciona, tá? Mas ela é bem simples, ok? Como que a gente vai fazer ela então? Você vai olhar para os seus dois conjuntos. Você olha para esse, olha para esse. Analisa bem o que a gente tem em cada um dos conjuntos, certo? E aí você vai olhar. Olha só, esse número 2 aqui, tem aqui também. O número 4 também e o número 5 também. Já o 0, o 1 e o 6 e o 7 não estão aqui e não estão ali, né? A gente não tem eles em comum. Somente os números que eu falei aqui no início, ó, o 2, o 4 e o 5. Então, a intersecção nada mais é do que você olhar os números que se repetem, os números que aparecem em ambos os conjuntos aqui, ó, em todos os conjuntos que, se eles aparecerem iguais aqui, então essa vai ser a sua interseção. Olha só, é apenas os elementos em comum aos conjuntos. O que eu tenho em comum aqui e aqui? São só esses três números. Seu símbolo daí vai ser o Uzinho, ó, ao contrário, o Uzinho de ponta cabeça. Ok? A diferença agora, né? A diferença nada mais é do que uma subtração de um conjunto com o outro, certo? Então, dados os elementos do primeiro conjunto, você vai eliminar todos os elementos que estão no segundo. Então, é como se eu tivesse o meu primeiro conjunto aqui, ó, o N. Eu vou remover todos os conjuntos que aparecem nesse O aqui também. Tá? Como a gente viu no anterior, ó, que vocês estão reparando, isso aqui é os mesmos conjuntos que a gente utilizou em todos os exemplos. Ó. É o mesmo, certo? Então dá para se notar que os únicos que repetem, a gente já viu, é o 2, o 4 e o 5. Então, se eu estou fazendo N menos o O, vou remover todo mundo que apareceu lá no O. Então vai ficar o 0, o 1 e o 3, somente na resposta. Esses aqui em vermelho, ó, a gente vai remover, eles vão ser jogados fora, porque a gente está fazendo uma subtração de N menos O. O contrário. Como é que vai ficar o contrário daí? O contrário, agora o O é o meu conjunto principal. Ele que é o meu elemento que eu vou utilizar para ser como base. E o N é quem eu vou remover, é quem eu vou olhar para remover do conjunto O. O menos N, aqui ó, 2, o 4 e o 5 é o que eu repetiu lá, certo? Aqui. E aí quem vai sobrar? O 6 e o 7. Ah, mas professor,
E o 0 e o 1 aqui do N, o que eu faço com eles? Nada. Você simplesmente vai olhar o que eu tenho em comum e remover. Se eu tenho elementos a mais, tem importância, tudo bem? Eles vão ficar ali de escanteio, tudo bem? E esse aí é as únicas operações que a gente tem nos conjuntos. A de igualdade, de união, a de interseção e a da diferença, tudo bem? Não é difícil, tá? E essas outras operações, né, essas 4 operações, é o que a gente vai ver nas próximas aulas também, de intervalos reais. Bom? Então, até mais, gente. Bons estudos!